um culto normal, Senhor, mas seja um culto, meu Pai, como foi falado aqui dentro hoje, um culto de adoração, Senhor, um culto, meu Pai, onde nós vamos derramar o nosso clamor, a nossa adoração, ó Pai, diante do teu altar, ó Deus. E eu creio, meu Pai, como o Senhor mostra, Senhor, na tua palavra, eu posso crer, meu Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor já deu ordens aos seus anjos, ó Pai, e os seus anjos, ó Pai, desceram aqui nessa casa de adoração, e essa casa de adoração, meu Pai, vai começar a pegar fogo, Senhor, porque eu posso contemplar, ó Deus, o Senhor derramando brasas vivas do teu altar. Eu posso contemplar, meu Pai, o Senhor falando para o teu servo e para a tua serva: ei, se você veio aqui buscar mais de mim, eu vou derramar minha bênção sobre a tua vida. Se você veio buscar uma bênção, eu derramarei sobre a tua vida. Se você veio buscar restauração dentro do teu casamento, eu vou entrar no teu casamento. Se você veio buscar a união da sua família, eu vou entrar na sua família. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, meu Pai, eu quero ser profeta desse lugar. Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Pai, derramar as bênçãos do Senhor dentro dessa casa, Senhor, que começa a pegar fogo e incender esse lugar, ó Deus. Faça, meu Pai, com esse culto aqui, meu Pai, seja um culto inesquecível, que seja, meu Pai, o fechamento com chave de ouro. Eu profetizo, meu Pai, nessa noite, que a mão do Senhor, ó Deus, estará estendida sobre esse lugar. Papai, as crianças irão sentir a tua presença, os jovens, Senhor, os adultos, meu Pai, os anciões, Senhor. Espírito Santo de Deus, começa a manifestar poder e glória nesse lugar. Manifesta, meu Pai, unção, renovo. Pai, batiza o teu povo, meu Pai, com os dons do Espírito, dons de língua, meu Pai, dom de profetizar, Senhor. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus, interpretação da tua palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu quero nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa levantar profetas nesse lugar, homens e mulheres, ó Deus, com chamado, Senhor, que a chama não se apague nesse altar, mas que ela, meu Pai, permaneça, meu Pai, acesa, e que nessa noite, meu Pai, derrama o azeite sobre as nossas vidas, Senhor, porque eu quero ver, meu Pai, esse meu irmão que está sentado aí, começa a profetizar sobre a vida do irmão. Profetiza em nome do Senhor Jesus. Começa a abrir a sua boca. Profetiza que Deus vai mudar a história dele. Profetiza que Deus vai mudar a história dela. Profetiza que Deus vai entrar na casa dela. Profetiza que Deus está mandando socorro na vida dela. Profetiza que Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, eu sou Deus na sua vida. Eu sou Deus para entrar na sua causa. Eu sou Deus para te dar vitória. Eu sou Deus para entrar com a providência na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na saúde. Ah, Espírito Santo, eu creio, meu Pai, que o Senhor está nesse lugar, porque nesse momento, quando eu entrei por aquelas portas, eu pude contemplar a glória do Senhor aqui dentro. Eu pude contemplar, meu Pai, o Senhor desenvolvendo nesse lugar. Eu pude contemplar, meu Pai, a unção, meu Pai, sobre essa casa. Eu pude contemplar, meu Pai, que o Senhor deu uma ordem aos seus anjos, querubins, serafins, e que eles pudessem estar aqui dentro, um a cada um, meu Pai, sobre o lado de cada irmão. E nessa noite se prepara, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele deu uma ordem ao teu respeito nessa noite. Eis que nessa noite sairá daqui cheio da presença do Espírito Santo, com a convicção que é Deus que está no controle da sua vida e que você está no centro da vontade do Senhor. Oh, Espírito Santo, nós glorificamos, exaltando o teu nome, Senhor. Espírito Deus, obrigado, Pai, porque eu posso sentir a tua presença nesse lugar. Permaneça, meu Pai, nesse culto, Senhor. Continua, meu Pai, batizando, curando, libertando, meu Pai. Faz um reboliço nesse lugar, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço desde já. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluias e graças a Deus. Amém? Amém. Bendito seja o Senhor. Amados, Amém. Aleluia. quando o Senhor me deu essa palavra, Obrigada. eu pude entender que ser profeta não é qualquer um. Para você ser profeta, primeiramente tem que ser confirmado lá em cima. Aleluia. Tem que ser confirmado da parte de Deus que você realmente é um profeta. E por isso que há muitas pessoas que se frustram, porque há muitas profecias, e essas profecias às vezes elas chocam com a realidade.
ele tinha que seguir aquele homem, servir aquele homem. E agora Eliseu segue o chamado de Deus e começa a servir aquele homem. Profeta de Deus, profeta Elias. Aleluia. Só que a Bíblia diz que todo profeta chega um momento que ele tem que seguir o caminho. E não foi diferente com o profeta Elias. Agora a palavra de Deus diz que, segundo a palavra do Senhor, o profeta Eliseu, ele sabia que mais cedo ou mais tarde o profeta ia se separar dele. Ele não sabia como, mas ele sabia que ia chegar a hora. Amém. E naquele exato momento agora eu vejo o profeta e o seu servo, um de frente ao outro. E de repente, a palavra de Deus diz que uma carruagem de fogo passa entre eles. Aleluia. E ao passar entre eles, a palavra de Deus ela diz que um redemoinho agora ele toma o profeta Elias. Só que o profeta Eliseu, que não era profeta ainda, mas o servo do profeta Elias, agora ele fala para o profeta Elias: ei, meu senhor, deixa que eu te faça o último pedido. E o profeta Elias falou para ele: faça, meu filho. E aí ele fala para ele: olha, eu queria uma porção dobrada do teu espírito. Aleluia. E o profeta fala para ele: dura foi a coisa que me pediste, porque como me visse subir, assim também sucederá com você. Aleluia. E ali começa a trajetória de Eliseu. Amados, a palavra de Deus diz que o começo da obra de Deus na vida de Eliseu como profeta foi naquele exato momento quando ele pega a capa, ele recebe a unção dobrada de Deus, do Espírito Santo, e naquele exato momento eu vejo ele, porque profeta tem que fazer prova. Aleluia. Se eu sou profeta na terra, eu tenho que fazer prova se realmente eu sou profeta. Eu tenho que começar a profetizar sobre a sua vida, e essa profecia tem que se cumprir na sua vida. Glória a Deus. E agora eu vejo o profeta Eliseu ali, diante do Jordão, com a capa do profeta Elias, e agora ele pega a capa, eu creio ele falando com ele mesmo: se ele derramou a porção dobrada sobre a minha vida, e se eu estou com a capa dele, eu vou fazer prova aqui agora. E aí ele pega a capa e lança na borda do rio, e a palavra de Deus diz que o rio se abre, de um lado e do outro ele passa. Ali foi o primeiro milagre de Eliseu. O segundo, a palavra de Deus diz que ele estava caminhando. E ele, ao caminhar, a Bíblia conta que alguns jovens começaram a zombar dele. Ô calvo, ô calvo, ô calvo. E ele olhou para trás e amaldiçoou aqueles jovens. Amaldiçoou aqueles jovens. O que aconteceu? 2 ursas saíram do bosque e espedaçou 42 daqueles. Ali foi o segundo. Aí agora nós nos deparamos com o profeta fazendo um milagre ali do azeite. Ele passa e encontra uma viúva. Aquela viúva, diz a palavra do Senhor, que ela tinha 2 filhos. E os 2 filhos iam ser tomados como escravos, porque naquela época era o direito. Se eu te devia alguma coisa, você tinha o direito de vir à minha casa, pegar os meus filhos e minhas filhas e levarem como escravos. E agora aquela mulher se vê numa situação ao qual o seu esposo morreu e deixou dívidas para ela. Há muitas situações nos nossos dias de hoje. Obrigada, Senhor. E deixou dívidas para aquela mulher. E aquela mulher não tinha nada. E aí ela se depara agora com o profeta. Aí ela fala para ele: ei, o meu marido era servo do profeta, e agora os credores vêm para levar os meus 2 únicos filhos. E o profeta fala para ela assim: mas o que você tem na tua casa? A tua serva não tem nada senão um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite, amados. Compara isso com a sua fé.
crente aí. Aleluia. E aí agora ele pergunta: o que tens na tua casa? Olha, senhor, eu tenho só um pouquinho de azeite, mais nada. É o que a tua serva tem. Você se dá bem com a sua vizinhança? Aonde você anda, as pessoas você cumprimenta, você dá bom dia, boa tarde. Aleluia. Não, eu tenho uma boa amizade com todos os meus vizinhos. Então, tu vai fazer o seguinte agora: faz lá na casa de cada uma, pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Aleluia. E traz dentro da tua casa e fecha a tua porta com os seus 2 filhos. Grandioso. E o azeite você vai começar a derramar sobre cada panela, e quando acabar, acabou. Aleluia. Quando acabar, você vai separar aquilo que é para os credores, para quem você deve. Amém. E assim foi. Começou a encher, começou a encher, começou a encher, começou a encher. Até que acabou. Filho, dá mais uma vasilha aí. Acabou-se as vasilhas. Acabou-se o azeite. E agora nós nos deparamos com o profeta Eliseu. Agora nós vamos entrar na mensagem. A palavra de Deus aqui diz que é uma promessa de Deus para aquela mulher. Eu creio que todos nós temos promessas de Deus. Eu não sei quanto tempo você está esperando da sua promessa. Eu não sei se é 1 ano, se é 1 mês, se é 2 meses, se é 3 meses. Eu não sei. Mas eu creio que quem fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é o homem que faz a promessa. Ele simplesmente é um vaso daquele que está lá em cima. E agora o profeta pergunta aí, diz assim: essa mulher, ela foi tão boa conosco, construiu um quartinho para nós, e todas as vezes que nós estamos peregrinando, todas as vezes que nós estamos aí pregando a palavra do Senhor, nós viemos aqui, temos um lugar para nós deitarmos, sentarmos, descansarmos. O que nós podemos fazer por essa mulher? O que ela precisa que nós intercedamos por ela? E ela fala para ele assim: não, meu Senhor, eu estou no meio dos meus. Outras palavras, eu estou entre os meus. Mas aí o Geazi, ele era observador, ele olhou e falou assim: meu Senhor, ela não tem filhos. O que isso quer dizer? Um filho numa casa é alegria. Aleluia, Jesus. Quando há um filho dentro de uma casa, por mais que essa criança seja uma bênção, por mais que ele parte tudo dentro de casa, mas ele é alegria dentro de uma casa. E agora ele fala para ele: olha, mestre, ela não tem filho, e o marido já é velhinho já. Em outras palavras, não há mais esperança mais. Aqui agora é morrer, caixão e nada mais. Mas, quando há profeta na terra, meu amigo, quando há profeta, há profecia. E quando há profecia, a profecia se cumpre. E agora eu vejo ele falando assim: olha, creia que daqui a 1 ano tu os abraçarás um filho. E aí eu fiquei ali perguntando para mim: mas, Senhor, aquela mulher foi bênção na vida dele. Ela abriu as portas da sua casa, construiu um quartinho em cima, que ele chegava da rua, da hora que ele vinha, ele tinha acesso, não tinha que incomodar ela, não tinha que passar pela porta da cozinha dela, simplesmente ele subia, ia para lá, descansava. E agora ele faz uma promessa para ela, que daqui a 1 ano ela iria abraçar um filho. E aí agora, a promessa de Deus se cumpre na vida daquela mulher. Só que toda promessa, amado, eu quero que você entenda aqui uma coisa. Toda promessa, ela tem um processo de provação. Glória a Deus. Toda promessa na vida do crente, aquele que é realmente crente, Aleluia. que realmente está com os pés firmados e crê que a profecia vai se cumprir independente de qualquer situação. Glória a Deus. Eu creio que aquela mulher, naquele exato momento, quando ele prometeu um filho, e que passado 1 ano aquele filho, ela teve aquele filho e ela pegou ele no colo. A Bíblia também diz mais à frente que passado alguns anos, aquele filho adoece. Uma dor de cabeça, o seu pai, juntamente com os seus empregados, foram para o campo, e aquele filho foi junto. E a palavra de Deus diz que na ida, o filho sentiu dores de cabeça, quem sabe devido ao som muito forte.
chega para um moço e fala: olha, leva ele com a mãe, porque ele não está se sentindo bem. Agora eu quero provar a tua fé. E aí a palavra de Deus diz que ele chamou a mãe fica com a criança no colo, sentada sobre o seu joelho, e a criança morre. A promessa que Deus havia feito através da boca do profeta, que havia se cumprido, mas não durou muito tempo. Agora aquela promessa havia morrido. Mas ela desanimou? Ela murmurou? Não! Simplesmente ela não abriu a boca. Aleluia. Às vezes a nossa vitória, e nós tomamos posse de alguma coisa, algo que seja da parte do Senhor, é nós não murmurarmos, nós não fecharmos a nossa boca e acreditar, esperar naquilo que Deus vai fazer. E agora aquela mulher, ela se vê naquela situação, um filho morto. E o que ela fez? Ela podia pegar aquela criança, simplesmente chamar o marido e falar: olha, nosso filho morreu, não foi culpa de ninguém, foi uma fatalidade, mas morreu. Mas havia um sonho. O sonho não pode morrer, meu amado. O meu sonho não pode morrer. O seu sonho não pode morrer. Você tem que acreditar que o seu sonho, até as últimas consequências, tem que acreditar que você vai conseguir realizar. E agora aquela mulher, ela se viu naquela situação e ela não desanimou, não entristeceu o seu coração. Simplesmente o que ela fez? Ela pegou o filho, levou lá no quartinho do profeta, deitou na cama do profeta e chegou no seu marido e falou: olha, eu preciso ir lá visitar o profeta. E o profeta e o pai e o seu esposo falou assim: mas não é sábado, não é dia de festa, o que vai se fazer lá? Não, eu preciso ir lá. O coração dela estava triste, amados, porque perdeu um filho ou uma filha, ou seja lá quem for, um esposo. A pessoa tem que realmente estar ali mesmo firme, porque senão desmorona tudo. Mas quem tem o Senhor Jesus como alicerce, pode vir aquele vento, aquele temporal, mas você está tão fincado, os seus pés estão tão firmes, que você não vai sentir tanto aquele bate, você vai sentir, mas a princípio você vai crer: Deus é na minha vida. E agora nós vemos ali aquela mulher indo na direção do profeta. E o profeta fala para o jovem, lá para o moço: ei, Jazinho, vai lá e pergunta para ela se vai bem o seu esposo, se vai bem o seu filho, se vai bem a sua casa. E aí agora o profeta, o servo foi lá. Mas pensa, Deus ele revela a hora que ele quer. Aleluia. A hora que ele quer revelar, ele revela. A hora que ele quer fechar, ele fecha. A hora que ele quer abrir, ele abre. E nós nos deparamos com uma situação: era profeta, era homem de Deus, era homem usado por Deus, mas naquele exato momento Deus não permitiu que ele visse a aflição daquela mulher. Quantas vezes você entra na igreja aflito, angustiado? Às vezes você nem consegue mais chorar porque já não tem mais lágrimas. É uma verdade, Às vezes nós estamos tão tristes, tão amargurados, tão angustiados, que a nossa dor ela é dentro. É lá dentro, está ferido, está machucado. E nós não temos lágrimas para chorar. Mas aí o Espírito Santo de Deus ele vem sobre nós e ele nos conforta. Aleluia. E naquele exato momento o profeta pergunta: vai bem? E a única reação dela foi de chegar aos pés do profeta. Se derramou nos pés do profeta, agarrou os pés do profeta. E aí agora Jazinho vai lá para tentar tirar a senhora. E o profeta fala assim: não, deixa estar. Porque ela está angustiada, amargurada. E o meu Deus, ele não me permitiu que eu visse a aflição dela. Eu quero dizer para você, amados, é que nem sempre quando você vem à igreja vai ter profeta para profetizar sobre você. Nem sempre que quando você vem à igreja vai ser posto a mão na sua cabeça e vai profetizar que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não, vai haver dias que você vir à igreja, você vai entrar e vai sair, e ele não vai falar com você.